Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Isabel. Eu vou estar dando esse curso de termologia para vocês. Ele vai ser baseado em 5 aulas. A gente vai ver conceitos básicos que a gente vê na termodinâmica, né? Na física, mas a gente vai ir num passo mais calmo, assim, para a gente realmente entender quais que são esses conceitos. Então, é, essa, é, esse plano vai ser dividido em 5 aulas, né? Onde vai ter uma videoaula para cada aula e também uma lista de exercícios acompanhando para dar para estudar em casa e entender melhor esses conceitos de termologia. Mas primeiro, vamos começar falando sobre o que é termologia. Ó, a termologia ela pode ser descrita como o estudo científico de fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Então, dentro disso tem várias coisas que a gente vê na física, né? Transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações de estado, e tudo isso a gente vai ver, então não vamos nos antecipar, né? Mas para começar, a gente vai falar sobre dois conceitos, né, que tá aí no slide, dois conceitos que são muito básicos, assim, não básicos, mas assim, fundamentais na termologia, assim, no estudo de fenômenos térmicos, que a gente vai dar uma olhada, assim, um pouco mais aprofundada para realmente poder entender, porque é a partir desses conceitos que a gente vai conseguir entender coisas, enfim, outros conceitos, outras ações, mas no futuro também é bom ter isso sedimentado. E eu tô falando de temperatura e calor, né? Temperatura e calor. Essas duas palavras que são sinônimas, assim, no imaginário comum, por muita gente pode ser considerado a mesma coisa, ou às vezes ter conceitos que não necessariamente são o que a gente aplica na física, que não tá errado, né? Porque também não vamos parar para mudar todo o nosso vocabulário para ser cientificamente correto, mas é bom a gente entender, assim, no contexto da física, o que isso significa. Então, vamos lá. Temperatura e calor. Vamos começar com o que é temperatura. Bom, todo corpo que existe, assim, seja ele de quaisquer material, vai ter partículas dentro desse corpo, né? E essas partículas, elas sempre estão em agitação. Exceto quando, assim, em uma temperatura muito fria, né? Não vai ter um grau de agitação, mas não foi replicado. Isso é teórico, assim, até hoje não foi replicado. Então, assim, todo corpo vai ser feito de partículas e essas partículas vão ter um grau de agitação. E a temperatura, a gente pode falar como simplesmente a medição desse grau de agitação dentro dos corpos. Então, por exemplo, quando a gente coloca a mão e sente alguma coisa quente ou fria, isso se refere à temperatura daquilo, né? Então, ao grau de agitação. E, óbvio, essa agitação vai ter uma certa energia cinética que vai ser medida através de termômetros, né? Como bom, é bem popular, todo mundo conhece aqueles termômetros que vão medir em graus pra gente se a gente tá com alguma febre ou se a comida tá muito quente e afins, né? E interessante dessa temperatura também é que tem várias maneiras de medir ela, não é só assim aqui, por exemplo, a gente usa graus Celsius, mas tem outras escalas e mais tarde a gente vai falar melhor sobre isso, mas enfim. E falando dessa agitação molecular, né, dessa agitação das partículas dos corpos, para medir a temperatura, o que que acontece? Quanto mais quente, né, que a gente sente aquele objeto, isso simplesmente significa que tem ou seja, quanto maior a temperatura, significa que tem uma agitação molecular mais forte. Então, essas partículas que em objetos com menor temperatura
estão se movendo em uma certa velocidade, quando você aquece eles, né, quando a temperatura daquilo é maior, simplesmente significa que a agitação dessas moléculas é mais forte. É mais, ou seja, tem mais energia. E é nesse quesito que a temperatura se relaciona com a energia. Então, quanto menor a temperatura, menor a energia cinética, né? Menor o movimento das partículas, como a gente pode ver aqui. E quanto maior a temperatura, vai ser maior essa energia cinética. E é importante, né, que a gente entenda como que essa energia cinética ela é medida ela é considerada a temperatura, é um formato de energia, não passa de um formato de energia. E o que acontece? Quando a gente vai falar de calor, é aí que as coisas acabam complicando, porque no, no dia a dia, calor é sinônimo de quente, sinônimo de temperaturas altas. O que na realidade não é algo errado, né? Mas quando a gente está falando na física, quando a gente se refere ao calor, a gente está falando da energia que é transferida de um corpo ao outro. Então, o que que acontece? Quando a gente tem dois corpos que têm diferentes temperaturas, diferentes agitações moleculares, vai naturalmente ter uma troca de calor, né? O que a gente fala uma troca de calor, uma troca de energia entre esses dois corpos. E é justamente essa troca de energia, transferência de energia das duas que é chamada de calor. E tem várias maneiras em que isso pode acontecer. Tem diferentes tipos de condução de calor, que também a gente vai ver mais pra frente com mais calma, mas o importante é saber que o calor é justamente isso, né? E daí eu queria trazer pra gente um exercício mental, assim. Por exemplo, imagina que você tem um objeto que está frio, né? Um objeto com baixa temperatura. Então, quando você toca naquele objeto, você sente que ele está frio, o que você está sentindo nele é a temperatura, né? Quando você acaba, a gente consegue acabando podendo medir a temperatura dos objetos de acordo com a nossa própria temperatura corporal. Então, assim, aquilo que a gente sente mais frio que a gente e aquilo que se sente mais quente que a gente, né? E isso é uma maneira que a gente acaba usando no nosso dia a dia para ver se as coisas estão quentes, estão frias, mas obviamente a gente não tem uma precisão tão clara, assim. Tem até gente que consegue, né, ter, só que a gente não tem uma precisão tão certeira na temperatura, mas é uma maneira de a gente ver a temperatura. Mas o que que acontece? Imagina que eu coloco minha mão em um objeto frio, um objeto de baixa temperatura, né, gelado. Conforme minha mão, assim, a temperatura que eu sinto do objeto, ela simplesmente acontece porque quando eu toco no objeto tem uma transferência de calor. Então, assim, se eu toco em um objeto frio, eu instantaneamente estou perdendo aquela minha energia cinética, né, minha energia de temperatura para aquele objeto. Então, eu estou perdendo calor. E é dessa forma que eu consigo sentir os objetos frios. Da mesma maneira, se eu tô tocando em um objeto quente, eu vou sentir ele quente porque ele vai estar perdendo calor para mim. E daí é uma coisa que eu acho que vale ressaltar, que o calor é justamente uma transferência dessa energia, né? E da mesma maneira que a gente fala assim, em outros tipos de energia, não se pode ter energia negativa, né? Então, muita gente acaba se confundindo nisso porque pensa em calor e frio, né? Porque no dia a dia a gente pensa em calor e frio. Quando a gente pensa em calor, o seu contrário seria frio. Só que eu não posso passar frio para alguém, entendeu? Então, quando a gente fala de calor, não é uma coisa, é só uma coisa que se pode ganhar ou perder. Como assim? Se eu tô tocando numa coisa mais gelada do que eu, uma temperatura menor do que eu estarei perdendo calor. Agora, se eu tô tocando numa coisa mais quente, eu estarei ganhando calor, mas eu não posso ganhar frio, por exemplo, não posso ganhar frio de um objeto. E daí, esse calor, né, que a gente é simplesmente uma
medição de energia, né? Justamente por ser uma medição de energia, ele vai ter as suas unidades de medida, né? Que são aquelas que muitos conhecem, que é o joule, né? Uma unidade de medida de energia comum por aí. Mas também, quando a gente fala de calor, a gente pode falar sobre calorias, por exemplo, que é outra unidade de medida que é utilizada, assim, para energia em geral, que geralmente é mais utilizada nesse contexto. Agora, desculpa, quando a gente fala, por exemplo, de temperatura, é o que eu falei, algumas unidades de medidas que são comuns na temperatura são graus Celsius, graus Fahrenheit ou Kelvin, e cada uma delas vai ser utilizada em certos contextos diferentes. Inclusive, quando a gente dá uma analisada assim nas unidades de medidas de temperatura em comparação a calor, por exemplo, o que acontece? Calor é uma medida de energia e ele pode ser medido de diferentes formas, assim. Depois a gente vai ver que existem diferentes tipos de transição de calor e, enfim, que isso vai alterar, mas geralmente calor tem a ver com a massa do corpo, a própria temperatura, né, que alterna e etc. Já a temperatura, ela é uma unidade básica, assim, ela é uma unidade, e básica eu digo assim, porque quando a gente olha no Sistema Internacional de Unidades, né, que é o que usam cientificamente, tem certas unidades que são básicas que acabam montando outras unidades. Então, por exemplo, quando a energia em comparação é uma junção de diferentes unidades, essas unidades básicas, né, essas unidades do sistema internacional, elas não podem ser construídas a partir de outras. E a temperatura, ela é uma delas. Por exemplo, tem várias escalas de temperatura, mas no SI, por exemplo, a gente usa uma que é chamada de Kelvin. Então, por isso que quando não tem. É como se a gente medisse metros, por exemplo. Não tem como você medir distância sem utilizando outra medida para pensar em distância. Então, distância sempre vai ser o metros, quilômetros, pés. Sim, tem diferentes escalas, mas sempre vai ser uma medição básica. Enquanto energia pode ser até quando a gente vê depois maneiras de medir, né, esse calor, a gente vai ver que ele vai ser medível a partir, né, de outras unidades, quer dizer, de outros conceitos, né? Então, eu disse massa, grau que alterou, enfim, entre outros, mas não vamos, né, antecipar. Então, para a gente poder entender um pouco mais sobre, né, temperatura e calor e como que isso pode acabar se misturando, principalmente quando a gente fala de exercícios, eu vou deixar uma lista de exercícios aqui, junto com o gabarito, dessa forma vocês vão conseguir ver, assim, qual que é a diferença de temperatura e calor e como que isso pode influenciar, porque às vezes pode parecer uma coisa mais básica, só que realmente é uma coisa que você vai precisar usar futuramente, assim, vai estar aparecendo constantemente, principalmente a questão do calor, né? Quando a gente estuda, né, termodinâmico, na realidade, termologia em geral, a gente acaba usando esse calor. E então eu vou deixar essa lista de exercícios junto com o gabarito aí. E qualquer dúvida, vocês também podem me contatar, não tem problema. Bom, muito obrigada pela aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre como que a temperatura pode alterar, né, os corpos. Então, como que esse grau de agitação, qual que é o efeito que esse grau de agitação pode ter nos diferentes corpos. Então, fiquem ligados, que a próxima aula já vai sair.
Então, tchau, tchau. Muito obrigada pela aula de hoje. Um beijo, até a próxima.